E aí pessoal, professor Écio aqui, com mais uma aula sobre noção de função. E hoje falaremos sobre função injetiva. Mas antes de irmos para o conteúdo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e pessoal, vamos deixando aquele like no vídeo para poder ajudar a estar divulgando o canal e fazendo com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Vamos lá, pessoal. Bem, função injetiva, ou eu também, pessoal, posso chamar de função injetora. O que é uma função injetora? Uma função f de a em b é injetiva ou injetora quando elementos diferentes de a são transformados por f em elementos diferentes em b. Ou seja, pessoal, se eu tomo um x1 diferente de um x2 em a, esse aqui, pessoal, é o domínio da função. E implicar em um f de x1 diferente de um f de x2 em b. Lembrando que esse f é justamente o nosso y. Ou também eu posso dizer que, equivalentemente, que f, se eu tomo f de 1 igual a f de 2 em b, que é o nosso contradomínio, implicará, pessoal, em um x1 igual a um x2 no domínio da função. Bem, para ficar mais claro, vamos resolver alguns exemplos. Temos aqui o exemplo 1, e ele fala o seguinte: quais dos diagramas abaixo representam funções injetivas, ou também posso chamar de função injetora? Vamos lá. Pela definição, temos que ter x do domínio da função, não é? X diferentes, gerando imagens também diferentes. Não é isso? A definição nos fala. Então, temos aqui, no primeiro diagrama, uma função f de a em b, e vamos verificar. 1 é diferente de 2, concorda comigo? 2 é diferente de 3 e 3 é diferente de 4. Veja que 1 está ligado a 1. Então, pela função está gerando o número 1. O 2 está gerando o 2. Esses dois números aqui, eles são diferentes e geraram dois números diferentes. Aqui acontece a mesma coisa com o 2 e o 3, geram números diferentes, são diferentes e geram números diferentes. Logo, pessoal, o que é que a gente pode concluir? Que a nossa função ela é uma função injetiva ou injetora. No diagrama 2, isso não acontece, pois a nossa função f de a em b, eu tenho esse x1 aqui e esse x2 gerando o mesmo número. Ou seja, o que foi que aconteceu aqui? Ó? Eu tomei x1 diferente de x2 e o que foi que a gente obteve? A gente obteve o f de x1 exatamente igual ao f de x2. Isso não é característica de uma função injetiva ou injetora. Não é? Como vocês podem ver aqui, ó, temos o 1, que é diferente do 2, e gerou o f de 1 igual ao f de 2. Quem é f de 1 aqui? É 2. E quem é o f de 2? Também é 2. Isso aqui, ó, jamais pode acontecer para ser uma função injetiva. Então, no caso, o nosso segundo diagrama não é uma função injetiva. Já no diagrama 1, temos uma função injetiva. Então, aqui é injetiva e aqui não é injetiva. Vamos ao exemplo 2. Bem, o exemplo 2 fala o seguinte: a função f de r em r, ou seja, de reais em reais, de domínio real e contradomínio real, dada por f de x igual a x ao quadrado menos 1, não é injetiva. Fazendo a afirmação. Por que ela não é injetiva, pessoal?
Vamos pensar aqui comigo. Veja que se eu tomo f de 1, o que é que a gente vai ter? Substituindo esse valorzinho 1, substituindo esse valor 1 na função aqui, temos 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 e é 1. Logo, 1 menos 1 é exatamente igual a 0. Agora, veja bem, se eu pegar f de menos 1, teremos menos 1 ao quadrado menos 1. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, e a gente sabe que é 1 menos 1. E 1 menos 1, novamente, é 0. O que foi que aconteceu aqui, minha gente? Pegamos 1, que é totalmente diferente de menos 1, no domínio da função, certo? E o que foi que gerou? Gerou que f de 1 é exatamente igual a f de menos 1, certo? Ou seja, 0 igual a 0. Quando isso acontece, não se trata de uma função injetiva. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. O exemplo 3 fala o seguinte: a função f de R em R, de domínio real e contra domínio real, dada por f de x igual a 3x, é injetiva. Bem, por que essa função é injetiva? Ó, se tomarmos x1 diferente de x2, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente f de x1 igual a 3 vezes o x1. Concorda comigo? E se tomarmos f de x2, teremos exatamente 3 vezes x2. Como x1 e x2 são diferentes, 3x1 é totalmente diferente de 3x2. Tá certo? Ou seja, obtivemos f de x1 totalmente diferente de f de x2. Veja que a função f ela aplica em cada número real x o seu triplo. E sabemos que não temos dois números reais com triplos iguais. Por isso, a nossa função é uma função injetiva. Vamos se deter agora, pessoal, a uma observação. A observação fala o seguinte: podemos verificar se uma função é injetiva olhando apenas para o seu gráfico. Professor, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não conheço a fórmula da função. Não precisa, pessoal. O que é que a gente vai fazer? Vamos observar aqui o nosso gráfico 1. Para saber se a função é injetiva ou não, eu vou simplesmente traçar retas perpendiculares ao nosso eixo x, cortando o nosso gráfico, e observar em quantos pontos essa reta que eu vou passar vai cortar o nosso gráfico da função. Aqui uma reta, aqui outra, aqui outra reta, e vamos pegar outra aqui. Observe agora, pessoal, que essas retas que a gente passou, a interseção delas com o nosso gráfico de f. Aqui cortou em um ponto, mas aqui ó, ela já cortou exatamente ó, em 3 pontos. E o que é que tem a ver, professor? Em uma função injetiva, ela irá cortar no máximo em um ponto. Se cortar em mais que um ponto, a nossa função ela não será injetiva. Tem que cortar no máximo um ponto. Cortou em mais de um,
morreu. Não é função injetiva, certo? Como o nosso gráfico 1, as retas que a gente passou aqui, paralelas ao eixo X, ou então perpendiculares ao eixo Y, corta o gráfico em mais de um ponto, tá certo? Então, ela não é injetiva. Não é injetiva, certo? Agora, observe o nosso gráfico 2. Vamos traçar retas perpendiculares ao eixo Y, ou então paralelas ao eixo X. Ó, pessoal, veja agora que as retas cortam o gráfico da nossa função exatamente em um único ponto, não mais que isso. Então, sempre que isso acontecer, temos uma função injetiva. Então, a nossa função do gráfico 2, ela é injetiva. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. E mais uma vez, pessoal, vamos compartilhar os vídeos, vamos dar o like, ajudar o canal e fazer com que esse material chegue a mais pessoas. Fiquem com Deus, aquele abraço e valeu!